Etileya noda Pegedrolo zampese pachen Palden la meheshabla sowade Oma guru Vadradhara Sumahati muni Shahasanikama Uttavadanye Sri Bhadra Vasamanya Sawasidi Hu Pakya Kekudan Dagilu Pakya Kesudan Dagina Pakya Ketudan Dagi Yemechitu Jingilo Makya Kekudan Dagilu Makya Kesudan Dagina Makya Ketudan Dagi Danyemechitu Jingilo. Okay, so we just received very nicely, successfully, the Jainang of White Tara, the one made by Nushul Dhamma Bhadra with some Lama Ganshan addition, yeah, okay. A gente acaba de receber a iniciação de Tara Branca, conforme a tradição de Muito Dhammabhada, okay, now de forma muito boa, sem interferências, com sucesso. You got this, yeah? Now we're going to do the practice of White Tara, the one Lama Ganshan always show to us, which actually, this sadhana, okay, the around is made by Lama Ganshan somehow, let's say, but the central part is written by Kyabje Pabonka Rinpoche, and we're going to follow the explanation of Kyabje Trijang Rinpoche, so what's not to like, full of blessing of holy gurus, yeah? Okay? Então, essa é a prática de Tara Branca. Nessa sadhana, a parte, vamos dizer, central é de Pabonka Rinpoche, e também vamos ler agora um comentário de Trijang Rinpoche. Então, realmente, com as bênçãos deles, realmente não falta nada. Okay, so we're going to do it bit by bit and, practice and explain together, okay? Então, vamos aos poucos ler, praticar, parte por parte. Okay, Drolka Sejin Yishin Kolo Gompa Gomde Dodu Shugso. So this is like the short way of the meditation and recitation of the wish-fulfilling jewel that bestows life, White Tara, yeah? Então, essa é a prática de Tara Branca, a que concede longa vida. Yeah, okay. Okay, this in the first page, beautiful picture which Duccio made in Italy. Yeah, Lama Gansha's painter. He made maybe like 50 different versions of this picture. Yeah, because like before Rinpoche was doing self-healing, Rinpoche was really doing a lot of White Tara. Yeah, so many of Rinpoche's old disciples, they bought this big tanker, huge tanker of Duccio. Yeah. Então, essa é uma tanca pintada por Duccio, um discípulo e amigo nosso, um discípulo de Lama Ganchen, amigo nosso que mora lá na Itália. Ele fez várias, umas 15 dessas imagens. Então, muitos amigos antigos de Lama Ganchen, discípulos, compraram uma dessas grandes tancas de Tara Branca no tempo antes ainda da prática de autocura. Actually, I like a lot Duccio's art because for me it's very evocative of Lama Ganshan, because Lama Ganshan always say do this, do that, and give some blessing on these pictures, yeah? Então, Duccio, essa é uma pintura de Tara Branca assim que traz muita inspiração para Lama Caroline, porque tem todos os detalhes da pintura foram todos instruídos pelo próprio Rinpoche no decorrer dos anos. Então, Duccio pintou sempre com as instruções do Lama Ganchen.
Okay, then it says, out of great kindness, Lama Gangchen Rinpoche transmitted the sadhana of white Tara with 7 eyes for the 7th time to his friends and Western disciples in 1986 in Milan, in Italy. Yeah. Okay, then it says, 30 years later, the friends and disciples of Lama Gangchen Rinpoche would wish to dedicate this practice for the swift return of our precious Guru, that he can continue to dedicate his work to care for the mental and physical problems of those who are suffering, yeah, all over the world, and to create inner and world peace, yeah? Então, a Caroline acaba de ler em inglês o que está aqui na nota do editor. Por sua grande bondade, Lama Gangchen Rinpoche transmitiu a sadhana de Branca dos Sete Olhos pela primeira vez a seus amigos e discípulos ocidentais em 1986, em Milão, Itália. Mais de 30 anos depois, os amigos e discípulos de Lama Gangchen Rinpoche desejam dedicar esta prática ao rápido retorno do seu precioso Guru, para que ele possa continuar a se dedicar à cura dos problemas físicos e mentais de todos os seres em sofrimento e à criação da paz interior e mundial. Okay, so before lunch, we started to explain about White Tara, how our life is our most precious possession, yeah? Então, vamos começar a falar, explicar um pouco sobre Tara Branca, começando a falar desse precioso, dessa vida preciosa, que é alguma coisa que nós possuímos de muito precioso. Okay, so here, Kyabje Trijang Rinpoche says, if you wish to accomplish long life, you need to do the retreat of this practice. Yeah? Learn how to do and then spend some time realizing this meditation. Yeah, okay. Então, Trijang Rinpoche no seu comentário fala que se você quer alcançar a longa vida, você deve fazer essa prática, fazer esse retiro e yeah. Okay. So it says, okay, having received the empowerment. Okay, we got the empowerment. Yeah. Where are you reading now? No, I'm reading the commentary. You're reading the book. Okay. Yeah. Então, ela está justamente lendo desse comentário, desse livro. Então, tendo recebido a iniciação. Okay, so it says the best time to begin this practice, or if you do a retreat, is when the moon is increasing. Yeah. Então, a melhor época para você começar a fazer esse retiro é na lua crescente. Okay. If possible, like actually now the moon is just past the full moon, but it's going down. But when you do the retreat, you need to start at the beginning of the increasing moon, yeah? Nesse momento, nós acabamos de passar pela lua cheia, agora estamos na lua minguante. E então, para iniciar o retiro, a gente deve começar o retiro quando a lua está começando a ser crescente. Okay, so it says for pacifying, pacifying sickness problem, and for increasing life, increasing positive, it's when the moon is increasing, yeah? Então, para pacificar as doenças, os problemas e para a gente aumentar, né, a nossa energia positiva, isso deve ser feito justamente na lua crescente. Yeah, and it says, okay, so you should start on the when we talk about the month, we mean the lunar month, yeah, okay? So it should start on the 1st day, 4th day, or 8th day are the auspicious days to start the White Tara practice, yeah? Então, falando... Actually, we're starting it right now. Então, falando okay, a partir do calendário tibetano lunar, né, onde deve-se começar essa prática no primeiro, no dia 1, no dia 4, no dia 8 do mês lunar. So it says where you're going to do the retreat. It could be your bedroom, your living room, a Dharma center, wherever, yeah? Hotel, but it has to be very clean, yeah? Okay? Então, o local onde você estiver fazendo o retiro, seja na tua casa, seja no centro de Dharma, o lugar que você estiver fazendo o retiro deve ser muito limpo. Yeah. Okay, and then you make the best kind of altar you can with, your guru, White Tara, everything nice, yeah? Okay? E depois você faz o melhor altar que você puder, com imagem de Tara Branca, a imagem do teu guru, as melhores ofertas que você puder fazer. Okay, and if possible, your image of White Tara should be looking towards the south. Why? Because, let's say in the Buddhist way of thinking, death, Yama, is in the south. So White Tara is in the north looking to the south, like opposing death, okay?
Então, a imagem que você tem de Tara Branca deve estar olhando, né, voltada para o sul, porque é dito que o Yama, o Senhor da Morte, vem do sul. Então, dessa forma, a Tara Branca está olhando, né, de frente para o Senhor da Morte. Okay, then you get like your offering bowls all nice, very clean, yeah? And now this is the vegan paradise moment, yeah? Okay. So your offerings must be pure, and there must be no meat, no alcohol, no garlic, no onions, yeah? Yeah? Então, as tuas oferendas devem ser muito puras e nas oferendas não deve existir nenhum tipo de carne, não deve existir álcool, nem alho, nem cebola. Okay. Also, whatever you offer, I mean, it can be fruit, flowers, all kinds of things, but it should be like something very vital, you know? So it means like, you know, if you go in the supermarket and it's a bit like, you shouldn't offer like preserved things, actually, yeah? You have to offer things that's very fresh, very vital, with life in them, okay? Because it's about life, this practice, yeah? Então, as tuas oferendas devem ter em si a energia vital, devem ser muito frescas. Não adianta você fazer uma oferenda de alguma coisa que você comprou no supermercado, que você no supermercado, em geral, tudo que está lá, né, está cheio de preservativos. No preservatives. Então, não deve ter nenhum preservativo, né? Yeah. Conservante. Não deve ter nenhum Oh, that's yeah, okay. No, definitely no preservative. Bom. Okay. Yes. Also, yeah. Okay, then you should have this. Basically, it's like sattvic offerings, like in Ayurveda. Yeah. Okay, is what you should offer. Yeah. So it says like 3 white things, 3 sweet things. So it's like, you know, like dairy products, like milk, yogurt, butter. Yeah. And like 3 kinds of sugar, like nice, beautiful sattvic fruit, flowers, full of life is what you should offer. Nothing poisonous, you know. Então, Nothing bad. Yeah. As tuas oferendas devem ser cheias de energia, a princípio como a oferenda, né, de alimento sátvico dentro da tradição dos humores, né, indiana, e as oferendas devem ser as oferendas, os 3 brancos e os 3 doces. Os 3 brancos são manteiga, leite e iogurte. Os doces são 3 tipos de, né, mel e açúcar, e 2 tipos de açúcar, melaço de cana, e flores e tudo que for cheio de vitalidade. Okay, so you should offer also like here white offerings. Like Lama Genshin used to give a lot of importance to this, actually, you know. If it says white, you should not bring red. You should bring white, yeah? Okay? Not because, I mean, one time I was in a fire puja with Rinpoche and I brought a red rose. And he was like, no, it has to be white, you know. So this has some meaning, you know. Yeah? E as oferendas devem ser brancas, né? Não devem ser vermelhas. Rinpoche dava muita ênfase a isso, né? Então, uma vez, Lama Caroline, no puja de fogo, trouxe oferenda vermelha e ele falou, não, tem que ser branca. Yeah, okay. Okay, so for what's called the tormas, you can put, I don't know, you can put 3 mangoes, you can put 3 coconuts, you can put 3 panettone, whatever, you know, yeah? Something nice, sweet, no? You have lots of options in Brazil, yeah? Quando a gente fala na torma, né? A torma é o bolo ritual tradicional dentro das práticas do budismo tibetano. No caso aqui, a gente pode usar 3 mangas, pode usar 3 frutas frescas. A gente tem muitas opções aqui no Brasil. Yeah. Okay, so anyway, it says put the nicest offerings you can afford, yeah, and things that is full of life, yeah. Okay. So you can go in your health food shop and get like the nice bio healthy product and put that as the best one, yeah? Okay. Então, quanto às oferendas, faça as melhores oferendas que você puder, né? E que estejam cheias de luz, né? Então, vá na tua loja de produtos naturais e compre tudo que for fresquinho e do melhor. Okay, then you set up your little meditation place, you know, whatever you can manage, you know, but you should have like, maybe you do in your house, no? So you have one nice little place with your own cushion, and you can get a little table. It doesn't have to be a Tibetan one, but something like the right height, so you're not like that, no? And then you have your sadhana, yeah, your sadhana.
and you have you need Vajra and bell and all these kind of things. A few things you need, you know. Okay, and you put all there nicely, yeah, in front of your image of Tara, your guru, yeah. Okay. Então você arruma, né, o teu cantinho de meditação com uma boa, né, um bom lugar para você sentar, para tranquilo, e junto com isso você coloca na tua frente uma mesinha para você poder colocar a sadhana. Tem o Vajra e o sino também. Então algumas colocar, enfim, aí na tua frente a imagem do Lama, do teu Lama, de Tara Branca. Okay, and then it says the most auspicious time to start this White Tara retreat is in the very early in the morning, yeah, with this fresh energy of the dawn, yeah. E a melhor hora para começar o retiro Tara Branca é logo cedo pela manhã, com a energia fresca do amanhecer. Okay, these instructions are the ideal version, yeah? It doesn't mean that if you can't do all this, what it says, you can't do the practice, but this is like the ideal best version, okay? Então essa é a forma ideal. Se você não pode cumprir com esses quesitos que são ideais, tudo bem também, você pode fazer o retiro. Okay, so it says, while you're doing for example, we have different retreats, no? We have retreat of like number, like saying a number of mantras. We have a retreat till you get this vision of White Tara, yeah? Or we have a retreat of time, yeah? Okay? So let's say you think, okay, for the next 6 months I'm going to do Tara practice, yeah? Which is okay because then you can work, you know? It doesn't mean you have to do like 24 hours a day, but you say, every day I'm going to do White Tara practice. You know, I'm supposed to spend like 1 hour, whatever, every day doing this practice and do my mantra and go on like this, yeah? Okay, and then this is okay, you know? Okay? Então, a gente tem... You've got to fit this with your life, yeah? Okay, yeah? We've got to be realistic, yeah? Not many people have the good fortune that they can just do the Dharma, yeah? So better you do a little bit every day and then integrate with your life, yeah? Then you have your little retreat place at home, you know? And how nice, no? Então, existem algumas maneiras de se organizar um retiro, seja pelo número de mantras recitados, seja até se realizar uma visão da própria divindade, que no caso é Tara Branca, ou seja, estabelecer um certo tempo de retiro, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem os seus compromissos no dia a dia, de trabalho, etc., e não pode se dedicar em tempo integral a um retiro, você pode, por exemplo, estabelecer vou fazer um retiro de 6 meses e todos os dias, né, sem interrupção, vou fazer a prática Tara Branca por 1 hora. Né? Então essa é uma possibilidade, né? A gente tem que adaptar a prática ao nosso estilo de vida. A gente tem que ser realista, integrar tudo dentro da nossa vida, né? E aí você tem o teu cantinho de prática, o teu cantinho de retiro e pode fazer teu retiro. Okay, so it says during the period of your retreat, yeah, you should forsake meat, alcohol, garlic, onions, and so on, yeah. Okay. However, yeah, like for example, when we were doing Medicine Buddha, it's the same, no? You should do that, yeah. But for example, some of our friends in Malaysia, they were saying to me, "I'm sorry, this is impossible. I cannot do that, you know. I really like eating shrimps or whatever, you know." And I said, okay, do the retreat anyway, you know. Yeah, and that Lama Genshin was always very much on that theme, you know. Whatever is your life situation, do the practice. Not like, oh no, I can't do it because there's too. No, he said, no excuse, just do it. Yeah. This is the ideal situation, okay. Yeah, and if you're not quite ideal, anyway, do the practice. Yeah. Então, no período da tua prática, do teu retiro, a princípio você não deveria comer nem carne, nem cebola, nem alho, qualquer outro, nem álcool, nem beber álcool, mas claro que isso é o ideal. No caso, por exemplo, amigos na Malásia dizem, olha, impossível, essa dieta não funciona para mim. Então, Lama Genshin sempre deu prioridade a fazer a prática do que dizer, não, então não posso fazer.
Então, existe uma situação ideal e existe uma situação possível. Então, se você não pode cumprir com esses requisitos, tudo bem. Importante é fazer a prática. Okay, so also, before the practice, you should have a shower, so that's okay for Brazilians, always taking showers all the time, yeah? Yeah, so that's no Antes da problem. prática, a gente deve limpar o corpo, tomar um banho. Para o brasileiro, tudo bem, porque a gente vive tomando banho. Okay, then it says also, you should give up bad clothing, dirty fabric, yeah? So what that means is like, you know, like nowadays, like actually somehow it's okay, you know, we go in like, we have like vintage clothing, okay, yeah? Second-hand clothing, yeah? Actually, personally, I think it's good for the environment, yeah? But it depends whose clothes it is and what they were doing in them, no? Yeah. Some people's clothes, they have like a kind of negative vibration, yeah? Okay. That's why actually we like, you know, like things of positive people, no? Yeah. They give us a nice feeling. But sometimes when we get like second-hand clothes or something, we don't know what happened, you know, really, you know? So anyway, during the retreat you should wear, maybe you buy like some very nice, few, new, clean, organic clothes and wear those, okay? Yeah. Preferably white colour, naturally, yeah, while you're doing white Tara, yeah? And you can just put it while you're meditating and then take it off again, yeah? Okay, if you don't want to wear it all the time, yeah. So anyway, they have this idea called, it depends on the practice, you know, like, for example, in the Chud practice, you should wear vintage clothes, you know. It doesn't matter, you know, it depends on the meditation you're doing, you know. Each one has its own reason, yeah. You know, like, for example, you know, like, you know, Lord Buddha, no? He has this Zen, like you see on that picture there, yeah, okay? So, okay, looks nice, no? But the original one was actually the shroud of a girl who died, his first Zen, yeah, okay? He took the shroud of one girl who died, who was the assistant of Sujata, the girl that gave him the yogurt, yeah? And for him it was perfectly okay, he didn't care at all, you know? And the ancient tradition was wearing rags or shrouds, actually, yeah? But anyway, for white Tara, as much as possible, you should wear like new, fresh, clean, brand new, yeah, organic clothes, okay, yeah, as much as you can, yeah, okay. Então, em relação à vestimenta do retiro, é dito que é importante você usar uma roupa muito limpa, de preferência nova, né? Não usar nada sujo e nada rasgado. Então, quando a gente tem aí, né, a roupa de segunda mão em brechó, tudo bem, faz até bom, até bom para o meio ambiente, porque você está reciclando, né, a roupa, mas a gente nunca sabe de quem usou essa roupa, e muitas vezes essas roupas vêm com uma vibração negativa também. Isso é totalmente possível. This is like action tantra point of view. Highest yoga tantra, there's like different, let's say, more powerful point of view somehow. So that point of view somehow it doesn't matter, but in this kind of practice, this kind of view, it does matter, yeah. You know, so we try, no? Okay. Então, como Lama Caroline está falando, né, como nós estamos falando do tantra de ação, esses detalhes, como roupa, por exemplo, fazem a diferença, eles são importantes. Por exemplo, se você está fazendo uma prática do mais alto Yoga Tantra, isso já não entra tanto em questão. Então, o que Lama Caroline está falando, usem uma roupa nova, de preferência, comprem aí o seu kit de retiro, uma roupa branquinha ou o que for, toda limpa, de preferência também orgânica, né? E para fazer o retiro, quando terminar o retiro, guarda essa roupa, né? Ou, por exemplo, na prática de Chud, a roupa que você vai usar já é ao contrário, já é uma roupa usada, não tem tanta importância. Historicamente, né, o Buda tem esse manto, né, o manto que ele usa, e o manto que ele usou era uma mortalha de uma moça que tinha falecido, que tinha morrido. É o primeiro. O primeiro Zen, que fala em tibetano, o primeiro manto, foi uma mortalha. E assim foi a tradição. Naqueles tempos, a tradição era de que os monges usavam esse pano que enrolava, né, os mortos, que depois iam para a cremação. Okay, then also you should avoid degenerated commitments and promises, and you should not communicate with non-virtuous people. So goodbye Facebook, goodbye TikTok, goodbye social media.
Or at least you can maybe anyway. So yes, cut down on your. So if you're not sure if people are non-virtuous, just do less social media. Então você não For the deve, duration of your retreat, okay? para a duração do teu retiro também, você não deve ter compromissos degenerados e também se abster de contatos não virtuosos, ou seja, procurar então completamente se abster das mídias sociais, tchau, Facebook, TikTok, etc. e tal. Okay, so also it means at this time we should try and take our practice more seriously, you know. So okay, yes, I promise to do the Bodhisattva vows. What's the Bodhisattva vows? Maybe I should print it out and stick it on my fridge, and then every day I try and think about it, and am I doing it or not, yeah? So pay more attention to this kind of thing, yeah? The normal, yeah? Então, dos compromissos também durante o retiro é levar a prática do Dharma mais a sério e, por exemplo, quando você toma os votos de Bodhisattva, então, o que seriam os votos de Bodhisattva? Então você pode imprimir isso, de repente você coloca pendurado na geladeira e você começa a se inteirar mais da própria prática. Okay, which direction is north here? Excuse me? Where is north here? North is there. There. Okay, Yeah, so like over that because corner. the sun is doing Yeah, like this okay. now. So there, yes. Okay, so you like okay, so white Tara exactly. is there, and you need to sit there and look that way, okay, facing north. Yeah, she's looking south. And Yeah, you she's need to sit that way. right now she's Yeah. looking south. Okay, Yeah. you need so if possible, you need to do like that. Yeah, you get a compass in your house. Why? Because the natural energy has some meaning, you know. Yeah. Então, como já foi dito, né, a Tara Branca deve estar voltada, olhando para o sul, que é exatamente o nosso caso aqui que está acontecendo, né? Ela tá, essa imagem está olhando para o sul, né? E nós voltados, né, para o norte, ou seja, olhando para ela. Okay, and then you get your organic cushion. Yeah. E aí você arruma o teu como é que chama? A tua almofada orgânica, Made with, I don't know, coconut, something, fronds or something. feita de coco, de resina de coco. Anyway, yeah, whatever, yeah. And then we start to do the preliminary practices, yeah? E aí Okay. a gente começa com as práticas preliminares. Okay, so I'm going to read you a little bit of the explanation of refuge, bodhicitta, and the field of merit. Then we're going to do the preliminary practices of Nelson, okay? Yeah? Put them straight into practice, yeah? Então ela vai ler um pouquinho sobre o refúgio e what else? Bodhicitta and the field of merit. Bodhicitta, campo de méritos, e a Yeah. gente vai fazer as práticas preliminares em Nelson. Yeah. Okay, so the Rinpoche made this like collection of preliminary practices, which actually you can find many other places. And he said, just do the same one all the time. It's easier. Otherwise, too much for people. We're too busy to learn always something different. Also, as you get older, unless you realize White Tara, it becomes harder to memorize things. Yeah. Okay. So just have one. You know. So that's why we always do the same. Yeah. Em relação às práticas preliminares, existem diferentes versões de práticas preliminares também ligadas a diferentes práticas. Agora, né, diferentes práticas sadhanas, mas Lama Gangchen sugeriu então uma única prática preliminar, que é a que nós fazemos, que está em todas as nossas sadhanas. Isso fica mais fácil, né? Com a idade a gente vai esquecendo também e pode gerar uma confusão. Então, essa é do jeito que a gente tem, dá conta de tudo. Okay, so you imagine where you are is at like a pure land. So a pure land is like a combination of like all the best parts of Brazil, really. Like imagine a place with all the nice crystals, but with all the beautiful water and plants, like let's say Amazonia, the clean parts of Amazonia, yeah? All that mixed together, like beautiful, full of energy. So beautiful, number one environment, yeah? Okay. Então imagine, né, para quando você estiver fazendo a prática, que você está sentado num lugar completamente puro, né, com tudo que existe de melhor no universo. Então para isso é fácil. Para nós brasileiros, a gente imagina que a gente está num lugar cheio de cristais, com água pura, plantas, né, como regiões completamente puras da Amazônia. Okay, so in the center is this what we call wish-fulfilling tree, yeah? Okay, magic tree that produces whatever you ask for, it produces it, yeah? Okay? So what it has particularly, its fruit is our spiritual practice, yeah? Então, no centro, né, desse espaço,
está a árvore a árvore mágica que realiza todos os desejos, e ela realmente realiza o nosso principal desejo, que é o nosso caminho espiritual. Okay, so on the top of the wish-granting tree is a white lotus, and there on a moon disk is our root teacher in the form of Amitabha or White Tara, yeah? Okay? E no topo da árvore que realiza todos os desejos tem um lótus branco. Sobre o lótus branco está um disco de lua cheia, e sobre o disco de lua cheia se encontra o nosso Guru Raiz na forma de Buda Amitabha. Like, for example, me personally, I would just imagine like a red Rinpoche, for example. Me personally would be quite good for me. Yeah? Yeah? Ela pessoalmente, então, imaginaria, né, visualizaria um Rinpoche, um Lama Ganchen vermelho. Yeah. Or you can do white Tara with Amitayas above the head. Yeah, it's also possible. Ou você pode visualizar no topo, né, em cima do lótus e do disco de lua cheia, Tara branca, e no topo de Tara branca, Buda Amitabha ou Amitayus. Okay, then around are what we call all the lineage gurus. That means like Lama Ganchen's teacher, Kyabje Trijang Rinpoche, and then all the gurus before him. So we don't actually know what they look like, yeah, except Trijang Rinpoche, no? So we imagine like a crowd of them, or we imagine it says like White Tara, more easy, like many White Taras, yeah? E no topo de Amitayus, que é, enfim, o nosso próprio guru, a gente visualiza todos os mestres da linhagem, começando com Trijang Rinpoche, Pabongka Rinpoche e todos os demais, até Buda Shakyamuni. Agora, como a gente não sabe, o único que a gente conhece de foto realmente é Trijang Rinpoche, então a gente visualiza todos esses mestres da linhagem manifestados como Tara branca. Okay, then like to make it easy, just like Lama Chirpa, you know, all the Yidams, Buddha, Bodhisattva, Dakini, like the tree is full of Buddhas, okay, and holy beings, like kind of like Lama Chirpa, because we're used to that one, yeah, okay. E como na descrição do campo de méritos no Guru Puja, a gente pode visualizar esse campo de méritos com todos os Idams, Budas, Bodhisattvas, Dakas, Dakinis, protetores do Dharma. Anyway, this represents the Buddha, Dharma and Sangha, the three jewels, okay? E isso tudo representa as três joias, Buda, Dharma e Sangha. Okay, so let's say when you visualize your guru like this, can be like kind of floating in the space in front, kind of like at your eye level, you know? Yeah? Então, ao visualizar o guru no espaço à tua frente, você visualiza isso mais ou menos no espaço na tua frente, na altura dos teus olhos. A bit like watching a big TV, you know, in front of you, something like that. Como se tivesse, né, uma grande tela de TV na tua frente. Okay, so then we start with the Namo Guru Bhye, Namo Buddhaya, Página 8. Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Guru Bhye, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Guru Bhye, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Triyaratnaya, Sangye Chudan Sogi Chonamla, Janchu Badu Dani Kyasuchi, Dagi Jinsogi Pesonanki, Drola Penchi Sangye Drupasho, Sangye Chudan Sogi Chonamla, Janchu Badu Dani Kyasuchi, Dagi Jinsogi Pesonanki, Drola Penchi Sangye Drupasho. And El Buddha, Dharma e Sangha, com a prática de generosidade e das outras perfeições,
Okay, it's like you're like the kind of representative of all of the beings, okay? So, like here, there's what, 30 million people, no, in Sao Paulo? Yeah, lots, yeah, okay? So around you already there's 30 million, and then there's Brazil, South America, the world, yeah, okay? 8 billion people, and who knows how many other beings, yeah, okay? We haven't managed to quite kill them all yet. There's still other beings, yeah, okay? Yeah? So all those are around us, okay? Yeah. Então, We're doing this on behalf of everybody, yeah? então, quando a gente faz a prática, como agora, que a gente está começando a prática, a gente se sente como o representante, e é o representante de todos os seres, seja de todas as pessoas que moram na cidade de São Paulo, de todos os brasileiros, todas as pessoas que moram no continente americano, no planeta, e de todos os seres, não só seres humanos, como animais e os seres dos outros reinos. Nós estamos fazendo a prática em nome de todos eles. I mean, sometimes they have this kind of advice that you should visualize like all the animals and insects as people, no? As like for an auspicious idea that in the future they could practice the Dharma, yeah? So that you could do that if you like, yeah? Or also you could see them as the animals and have this feeling of need to take care of them. And because now it's very difficult, no? So many animals are disappearing, no? All over the world because we don't give any more space, no? We took all the space and there's hardly any animals left, yeah? That are not farmed, yeah? Okay? So also we could just put the animals around and think, oh, please, White Tara, we need to create the conditions for life, for the whole biosphere as well, you know? Então, existe também a tradição de visualizar todos os seres, além dos seres humanos, os animais e outros seres, como seres humanos, como uma forma auspiciosa para que esses seres no futuro renasçam como seres humanos. A gente pode também, por exemplo, visualizar os animais e para que eles tenham, né, realmente as bênçãos de Tara branca e de todos os seres sagrados, né? A gente sabe que os animais estão em grande sofrimento, as espécies estão sendo dizimadas e não existe mais espaço para os animais. O ser humano está ocupando absolutamente tudo, né? E também a gente então dedica, né, a prática para toda a biosfera como um todo. Okay, so here it says, okay, the most kind thing I can do is lead all beings to the state of enlightenment, yeah, okay? But in order to do that, I need to have a long life and be free of illness, because if I'm sick and tired or die young, I'm not going to be able to do it, no? Então, a minha motivação é de elevar todos os seres a um estado puro de felicidade, e para isso eu preciso ter longa vida, energia, para ter essa capacidade. Se eu estiver cansado e morrer, eu não vou poder realizar isso. Okay, so we need to be able to protect living beings from a premature death, yeah? Okay, not just us, no? Like, so all the beings around us, yeah, all the forms of life, yeah? Which is a very big issue at the moment, because many beings are on the verge of extinction, yeah? E nós temos também que ajudar os seres a evitarem uma morte prematura, né? E lembrando que isso é muito importante nos dias de hoje, já que tem tantos seres, animais em extinção. And it says also here in the commentary that also it's extremely important that we pray that our guru has a stable life, okay? E também diz no comentário que é muito importante a gente rezar e praticar para que o nosso guru tenha uma vida estável. You know, so when I was young, at Kumpan, we were doing all the time White Tara practice and concentrating on Rinpoche's long life, you know. And then when I was young, I didn't really understand. I thought, well, he's completely healthy, it's super strong, you know. Like, oh, you know, why do we need to do this, you know? But gradually I understood the extreme importance of, you know, the Guru's long life. And then, you know, it's true actually, you know. Maybe now we got the point how important it was to have our Guru healthy and in good life, you know. Então, anos atrás, ainda em Milão, no centro de Milão, no Kumpan Lama Ganchen, Lama Caroline, eles repetiam, né, a prática de Tara branca todas as noites se fazia. Por anos isso foi assim. E na prática você visualiza que o teu guru está recuperando no coração, ele está no coração.
o guru está no teu coração e você visualiza que a energia está indo para o guru, a energia vital, né? E teu guru está recebendo essa energia vital para a longa vida e saúde e energia. E na época ela era jovem e ela ficava pensando, mas para que a gente precisa fazer isso? O Lama Gante, olha, também é super jovem, forte como um touro. It was like a wrestler. It was like super strong, you know, like more strong than everybody else. Ele era mais forte que todas as outras pessoas. Ele era como um lutador, um verdadeiro lutador, né? E com o passar do tempo ela foi entendendo, né, da preciosidade do que é um guru e da importância dele estar saudável e vivo entre nós, né? So e agora mais these do things que are for us, not for the you know. Actually, finally, I got the point. You know, we got the point. No, the guru's long life is for us because we need. Yeah, not they don't. Not okay. Maybe they like to be long life like everybody, but we especially need that they have a long life. Yeah, and guide us and help us. No. Porque e aí finalmente o que a gente pode entender é que a vida longa do guru não é para ele, é para nós, né? Porque o guru estando vivo ele está nos ajudando e está nos beneficiando. Então fazer a prática de Tara Branca e visualizar e desejar a longa vida e energia do guru é na verdade uma prática que a gente está fazendo para nós. Okay, so we're going to, here in our sadhana, and Nalsa sadhana, at this point we have the 7 limitless meditations, yeah, okay? These are to open the heart and create the cause for the mind of bodhicitta to develop, yeah? Aqui na nossa sadhana, na preliminares, vem agora as 7 meditações ilimitadas. Então, por favor, abram seus corações para que vocês possam desenvolver a mente de bodhicitta, a mente da iluminação, que é em benefício de todos os seres. So, when we do the 7 limitless meditations, we imagine all beings are around us, yeah, okay? And we do it on behalf of everybody, yeah, okay? And also we think, you know, like it says, possam todos os seres ter a felicidade e a sua causa, no? Means really we have to think about that, no? Not just like me, myself, my friends, you know? Everybody, you know? Então, quando a gente faz cada meditação ilimitada, né? Primeiro a gente está aqui fazendo a prática, né, em nome de todos os seres, como nós já falamos, né? E quando a gente fala possam todos os seres, não são todos os seres meus amigos e minha família, não, todos os seres de fato. E cada vez que a gente repete uma das meditações ilimitadas, a gente realmente coloca intenção naquela meditação. Yeah. So we have to have love and compassion and everything for everybody, including the people who have different point of view from us, okay? E a gente deve então desenvolver amor e compaixão por todos, né? Mesmo por aqueles que têm diferentes pontos de vista e uma visão diferente da nossa. Yeah, okay. Okay, so let's do that together, yeah? Vamos juntos? Okay, so we do Tibetan and Portuguese and we try and think about it. So you have so many things to think now. Suffering of poor people, suffering of rich people, suffering of animals, all, you know, endless amounts of things to think about when we do this meditation. E quando a gente faz essas meditações, tem tanta coisa para pensar, o sofrimento das pessoas, o sofrimento dos pobres, o sofrimento dos ricos, as doenças, enfim, inúmeros sofrimentos, tem muita coisa para ser meditada. But this by the end of this we should think, this is unbearable, there's so much pain and environmental degeneration and unpeacefulness. So I must do something about it, you know? E quando a gente termina uma meditação dessa, a gente deve, assim, ter essa sensação, esse sentimento, nossa, esses sofrimentos é demasiado, é demais, e eu preciso fazer alguma coisa para ajudar os seres a saírem desse sofrimento. Yeah, so that's where the mind of bodhicitta is coming from. I can't stand it, I must do something. I'm not going to like ignore it anymore, you know? No, I need to do something, yeah? E é daí que surge a mente de bodhicitta, a mente da iluminação, que é quando a gente, né, o praticante não aguenta mais ver o sofrimento de todos os seres e ele toma a decisão, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar os seres. Yeah. So then it comes like this superior intention, like I myself will make this the central issue of my life to help the others, to restore the environment, and for this reason I will try and become an awakened person, yeah? Because then I have more ability to help to do it, yeah? That's why I'm going to become a Buddha, yeah? Because I have more capacity to do what I want, yeah? Which is to help others, no? Out of their suffering, yeah?
Então, daí que vem o que é chamado de intenção superior, né? No sentido de eu quero ajudar todos os seres, e para isso, né, porque o sofrimento é insuportável e eu preciso, para isso, me tornar uma pessoa desperta, me tornar um Buda, para ter capacidade e habilidade de ajudar os seres. Okay. Samchen tamche dewa dan dewe gyudan Página 10. dempa gyuchi. Samchen tamche dunyel dan dunyel gi gyudan drawa gyuchi. Samchen tamche dunyel mepe dewa dami drawa gyuchi. Samchen tamche nyeri chada nidan trawe tam nyon la nepa gyu. Samchen tamche lusen gidu nele soshin trayu lusen dewa dan dempa gyuchi. Samchen tamche nalso tochi china no chuko yu danshin samane gyuchi. Samchen tamche danzambuli gi kedo tadan chinangi shiredan dukun dempa gyuchi. Amor ilimitado. Possam todos os seres ter a felicidade em sua causa, sofrimento de sua causa. Possam todos os seres nunca se separar da grande felicidade, além de todo o sofrimento. Possam todos os seres viver em equanimidade, livres da atração por uns e da aversão por outros. Possam todos os seres se recuperar das doenças causadas pela poluição física e mental e gozar de saúde relativa e absoluta. Em um meio ambiente interno e externo, puro e saudável agora e sempre. Possam todos os seres desfrutar de paz interna e paz no mundo. Okay, another thing I forgot to say is, like we should, while we're doing the White Trara retreat, we should have, I told you it's like vegan paradise, no? So we should have like vegan leather shoes. We should what? Not wear leather and this kind of stuff. They have like vegan shoes nowadays, no? Yeah. And we should, like they have like this fair trade kind of stuff, things that are not exploiting others, yeah? So we should use all these kind of things, yeah? Então, uma outra coisa que Lama Caroline quer acrescentar é que durante o retiro de Tara Branca não se deve, if possible, yeah? se possível, né, okay. dentro das condições ideais, não usar couro, nenhum implemento ou coisas de couro, ou seja, sapatos também não de couro. E, por exemplo, você pode usar alguma coisa, né, algum sapato que seja, na verdade, vegano, né, que não tenha Havaiana, Havaiana, o que for, tênis, mas que não seja couro. Okay. So, anyway, it says you should really put an effort onto the generation of bodhicitta. Of course, this is the main point, no? The two bodhicittas, no? E coloca a ênfase de que a gente deve desenvolver as duas bodhicittas. Okay, so actually now we need to do the rest of the preliminary practices before the next part of the commentary, yeah? When the Guru dissolves into you, so we're going to do them, yeah, okay. Então vamos fazer o resto das práticas preliminares antes de começar o comentário, até a parte onde o Guru se dissolve em nós. Okay, when it says purification of the environment, yeah, this thing about it being not spiny and rough, would be the minimum these days, yeah? There's so many other kinds of environmental damage. So imagine that the environment's restored and is healed, yeah? Okay? Então, quando a gente faz a purificação do lugar, possa a terra se tornar pura sem asperezas ou espinhos, esse é o mínimo, né? Na verdade, o ambiente do jeito que se encontra hoje em dia, a gente deve visualizar o ambiente completamente puro, sem qualquer tipo de poluição, ou sem qualquer tipo de estrago. Okay. And then we imagine all the beautiful things around us, which there's many, as offerings, yeah? Okay?
Yeah, actually, this you can use your imaginations. Lots of beautiful things around. E aí a gente visualiza coisas maravilhosas, lindas e tudo que nós temos, né? O que tem de lindo que a gente tem, né, para oferecer. And then when we do this offering mantra, it's kind of like they multiply in the space, you know. So it's like all the nice, let's say in São Paulo, many beautiful things, no? So imagine that, and then more, yeah, okay, like full of all beautiful things, yeah. Então, quando a gente and we faz... offer all that to the Buddhas, yes. So then somehow we give up our attraction for wanting to spend our whole life just getting beautiful things, yeah. Então, quando a gente fala mantra das oferendas, quando a gente repete o mantra das oferendas, esse mantra, ele multiplica as oferendas visualizadas infinitas vezes. Então, todas as coisas bonitas que você tem no teu dia a dia, coisas bonitas da cidade de São Paulo, de onde for, você visualiza isso se multiplicando em todas as direções, sendo oferecidos a todos os seres sagrados. E um dos objetivos, né, dessa prática é você também diminuir a tua atração por objetos de desejo. Okay, then it says by the truth of the three jewels. So that means actually that what we see is wrong, no, doesn't it? We're completely deluded. Everything is we're completely mad, basically. Yeah. So we need to put our mind back in the right direction. Yeah. Okay. Então aqui na página seguinte, página 15, pelo poder da verdade das três joias, quando fala pelo poder da verdade das três joias, está falando de que o poder da verdade é os fenômenos do jeito que eles de fato são e não da forma distorcida, né, da aparência que a gente vê os fenômenos. Yeah, we always impute what's not there on top of phenomena, yeah? Então, sobre os fenômenos, nós imputamos aquilo que de fato não existe, que está apenas na nossa mente. Okay, but with the Dharma, and because we have Buddha nature, we can resolve the situation bit by bit and see things correctly and act in a correct way and be happy, no? Então, através do Dharma e porque nós temos, né, porque nós temos a natureza búdica, nós podemos fazer essa transformação da visão ordinária para uma visão superior aos poucos. Then it says Sangye Danjanchu Sempa Tamche Ki Jinlab. Okay, Jinlab means like a wave of energy, you know. So it's like, I don't know, like when you do a practice or something, you feel like, you know, it's like this wave of like the power of the practice, you know. You know, I think sometimes when they say blessing, it has, I don't know, like I bless you, or it's not like that. It's like as you do the practice, you know, there comes this incredible energy, you know, yeah. And the more you practice, the more you can feel it, you know. It's like you know, like when in the beach here, there's big waves you have in Brazil. It's like, yeah. Então, quando fala aqui pela grande força, né, gerada, essa força é como uma onda, são ondas de energia. Jinlab, it's like, lab means wave, you know, yeah? Jinlab. Yeah. It says, by the blessing of all the Buddha and Bodhisattvas. So Jinlab, blessing means Jinlab. That means by this energy wave, you know? Yeah. Então, essa palavra Jinlab, elas são ondas de energia. Como quando você faz uma prática, vem essas ondas de energia que te abençoam, né? E quanto mais a gente faz uma prática, mais a gente recebe e percebe essa energia chegando, né? Esse é o próprio poder da prática. Okay, then it says by the great Soni Onsu Zope Nadan Chempo Dan, by the great force generated by the two accumulation of merit and wisdom, yeah, okay, which is White Tara is perfect for that actually, because it's part of the practice, yeah, to increase punya and to increase wisdom, yeah. E pela grande força gerada pelas duas acumulações, a acumulação de mérito e sabedoria, Tara Branca a prática Tara Branca é excelente para a gente acumular mérito e sabedoria. Oh, then it Chuki Nandapa Dajin Sangi Mikyape Tog. Okay, so it's like by the power of the inconceivable Dhammadhatu. So it's powerful because it's like mind blowing, yeah, okay, and completely change our point of view. No, that's why it's powerful. No, when we think, oh my God, all my life I've seen everything complete wrong. What a fool am I? Yeah? all my emotional dramas, no need. What a fool was I? So many decades behaving like a fool. Yeah, so it's like mind blowing. Yeah, no, wasn't necessary. Yeah.
Então, pelo poder puro e inconcebível de Dharmadato, então, Dharmadato né, essa a visão ampliada e correta da realidade. Então, é uma maneira de falar desse nosso drama emocional que a gente tem, que a gente faz o tempo todo, e quando a gente supera esse drama, a gente vai olhar e vai dizer, nossa, como eu fui tolo, como eu fui bobo, de me deixar levar por todas esses dramas emocionais, né? E isso é tão forte que é completamente assim, eu não sei como traduz mind-blowing, alguém me ajuda aí. Anyway. Todo mundo entendeu, ok. Anyway, and then it says, by the power of all this, may my visualized offerings become real. Yeah, okay. So, obviously, like, this is not our case at the moment, but there's a certain, like, Rinpoche Lama Gangchen used to tell this story about the monastery of Shalu, yeah, okay? Shalu. Which some of us have been to, yeah, which is near Ganshan in Tibet, okay? So this monastery, which still exists, was a monastery where they're very much connected with, like, highest yoga practice, okay? And when Rinpoche, let's say in the Cultural Revolution, it's one of the places that Rinpoche took refuge before he became a refugee, yeah? So in this monastery, yeah, the people there, they had really, really, like, incredible concentration. And, like, recently we've been doing all this, like, making mandala hall here and there, no? Around the world, in Italy, and I don't know, in Spain, in Brazil, everywhere, we're doing this, no? So in those times, they just used to imagine it and it would materialize, okay? That's what Rinpoche told me, okay? I mean, imagine, yeah? So they really could do it, yeah? Okay, so obviously we need a little more before that happens, yeah? But anyway, it's possible, apparently, yeah? But now, for us, we just imagine all the beautiful things in a Pandya Sukha supermarket and the park and offer those, just imagination, yeah? But some yogis, like, I don't know, like Sai Baba, no? He could materialize things, couldn't he? Yeah? Mm-hmm. He was famous for it, yeah? I have a friend who has this gold ring that he materialized and gave to her, apparently. Yeah? Mm-hmm. So anyway, so this is apparently possible for highly realized people. Yeah? Então, Rinpoche estava falando, né, contou uma vez que no monastério de Shalu, que é um monastério muito antigo no Tibete, muito perto de Gangchen, que é o monastério do Lama Gangchen, né? Nesse monastério são pessoas que têm uma prática muito desenvolvida. Foi onde Lama Gangchen tomou refúgio logo depois da invasão do Tibete, em 59, né? E ele viu que, devido à grande concentração e ao alto nível de prática que essas pessoas, esses monges tinham lá, né? Eles, Lama Gangchen nós aqui no Brasil já tivemos mandalas de areia, né, feitos pelos monges, e em várias partes do mundo são feitos mandalas de areia. Lama Gangchen já pediu também. We have the plant to put on the roof, no, don't we? No, we have the Kalachakra there. Yeah, no, but on the campus, it's not the idea to put the, like in Italy, também, mandala hall, yeah? E no topo, né, no teto do templo de Campos vão ser colocados os mandalas, só que não de areia, né, os mandalas em forma de fotos, mas eles lá em Shalu bastava visualizar o mandala que ele se materializava de fato na frente de todo mundo. E Lama Gangchen diz que ele mesmo viu isso acontecendo, né? Então isso é possível, né? Haja visto que todos conhecem o caso de Sai Baba na Índia, que materializava coisas. Lama Caroline tem um amigo que viu. Uma amiga. Desculpe. She has the ring, she showed me. Ela tem um anel de ouro materializado pelo Sai Baba no sul da Índia. Então isso é possível com pessoas que têm com muita concentração e desenvolvimento espiritual. Yeah, we're very much interested in 3D printing, but imagine you don't need the printer, you just do it yourself, yeah? A gente gosta muito, né, de impressões, imagens impressas em 3D. Né? Nesse caso, não precisa, né? Basta você pensar e a coisa vai. Então, imaginando. Like Anna Paulo was telling me the other day, no? Now they're doing 3D tooth printing. Imagine you can just do it yourself, no? Então, a Ana Paula estava contando outro dia que estão fazendo imagens like
os dentes they não são can do them with imagens. 3D printing now. Estão imprimindo, né, realmente fazendo dentes com impressoras 3D. Agora imagina se você visualiza um dente e ele se materializa. Yeah. Okay. Now I'm slightly going off. Now I'm slightly going off the subject, but okay. But anyway, if they say that if you do 100 million Chenrezig mantra, you can 3D print your own teeth. Yeah, you get new teeth. Yeah. You know with whom that happened with Lama Zopa's mother. Yeah. She was more than 80. Yeah. And many teeth started. Yeah. Also, Lama Ganchen was showing us. He had true. one, no? But anyway, all these. How many? 100? 100 million. Madonna. No, but it's short, no? But anyway. É dito que quem faz 30 years. You do 30 years on Manipemi Hum and you get no need to go to the dentist ever again. Se você é dito que quem faz 100 milhões de mantras de Chenrezig, né, os dentes começam a crescer, né? Eu estava falando para a Lama Caroline que a mãe do Lama Zopa, que a vida inteira ficou repetindo esse mantra, né, quando ela já estava bem velhinha, com os 80 e lá vai, os dentes começaram a crescer. E Lama Ganchen também tinha um dente lá que estava despontando. Actually, I was just in Kathmandu, no? So actually here in Brazil, no? One time Simone and Ana Paula took out 2 of Rinpoche's teeth, okay? So now these 2 teeth are a very important holy object in the stupa, in the Drupkang, inside the stupa, yeah? Actually, it's true, you can feel very strong the energy, yeah? The Drupkang Yeah, the silver stupa, the beautiful one, inside is the teeth that obviously Ana Paula and Simone need to take out from Rinpoche because they were not good anymore, yeah? So now it's like very important relic, Numa das vezes que Lama Ganchen estava no Brasil, a Ana Paula, que é dentista, e a Simone tiveram que extrair 2 dentes de Lama Ganchen. Esses dentes estão hoje dentro da estupa sagrada, com muitas relíquias de Lama Ganchen no Nepal, e realmente dá para sentir muito forte as bênçãos dessa estupa. Okay, so now we're going to do this part, yeah? This page 12 and page 14, okay? Up to expressão do poder de verdade, okay? Então vamos página 12, página 14. Tamche duni sashita sema la sohome pada la tiltanya bedurye Rashin Jampone Gyuchi Ladami Chepese No Sun Shandahani Kitru Kunsan Chutrin Laname Kanguhun Kyab Gyuchi Om Namo Bhagavate Bensa Sawa Pramadani Tathagataya Ahate Samya Sambuddhaya Tayata Om Benze Maha Tetsa Benze Mahavidya Benze Mahabodhicitta Benze Mahabodhi Mandropa Samkramana Benze Sawakama Awarana Bishudana Benze Su Kunjo Sungi Dempadam Sangetan Janchu Sempa Tam Cheki Jingiladan Soni Yosu Sopenadan Chempodan Choki Nampa Dajin Sangi Mikyape Togi Deshini Dugyuchi. Okay, so now at this point, we need to do, the absorption of the field of merit, yeah? Yeah? Aqui nesse ponto, a gente deve fazer a absorção do campo de méritos. Okay, so it says, the objects of, after you've done all this, yeah, the objects of refuge, which is, our guru in the form of Tara, Amitaya, Amitabha, or the field of merit, melt into light from the edges,
And finally, your guru dissolves here between your eyes, yeah? And we imagine our mind is blessed, yeah? Okay? Então, nesse ponto da prática, a gente deve visualizar que todo o campo de méritos, né, se dissolve em luz na figura central do Guru, manifestado como Tara Branca. Tara Branca, então, também vem em direção a teu terceiro olho, teu chakra frontal, se dissolve e te abençoa. Normally we say goes to our heart chakra and stays there, no? Vai para o teu chakra do coração e fica lá. Then it says, if you have the time and inclination, you can also recite the prayer to the lineage gurus. So we have many, many, many prayers of lineage gurus, okay? But Lama Ganshin said, you know what, you're not going to say them, you know? So he just said, just say Pakyaki Kudan, you know, the last verse of the Mahamudra is better, you know? And think you're asking blessing for all of them, then Makyaki Kudan, yeah? Because we like, and it's so nice, but then, oh no, I don't have time, you know? Yeah. So we just do what's possible, yeah? Okay? Então, nesse ponto, a gente, a princípio, faz a bênção, né? A bênção dos gurus da linhagem, ou seja, é longo, né? Porque vai lendo os vários gurus da linhagem. E Lama Ganchen diz, olha, vocês vão acabar não fazendo isso mesmo, porque é muito longo, então vamos fazer o final do Mahamudra, né, que é receber as bênçãos, realmente, de todos os gurus, né, com a reza do Pagyu Keku, Dandagilu, etc. I mean, like me, you know, I have all this prayer, you know, loads of them, and sometimes I get really enthusiastic and I think, oh, I want to do it, and it's so nice, you know, but then very soon you think, oh, no, actually I don't have time, you know, to do all this, you know, unfortunately. If possible, it's nice to do when we can, you know, some special occasion, yeah. Então, a própria Lama Caroline está dizendo que ela fica super entusiasmada, ela gosta... Just recently I was trying to do this, but then, oh, no, I'm too busy, I've got to do this and that, you know. Recentemente ela estava tentando, então, fazendo justamente a prece né, das bênçãos de todos os gurus da linhagem, etc. Mas ela vê que no final o tempo passa e fica muito corrido, e no final não dá tempo. Então, a versão curta mesmo é... visualizando que recebe as bênçãos dos gurus da linhagem, é o Pagyu Keku. Yeah. I mean, Rinpoche make the practice in a way that was possible for us to do, okay? Yeah. Yeah. E Rinpoche justamente organizou a prática de uma forma que é possível da gente fazer. Okay. So now, actually, we're starting page 14, Autogeneración como Tara Branca. But this is what we call a Kriya Tantra, yeah? So now, actually... first needs to appear white Tara in front, and then we dissolve into emptiness and we become white Tara, yeah? Então isso é o que a gente chama de Kriya Tantra, e a gente vai fazer agora a autogeração de Tara Branca, então visualizando Tara Branca na nossa frente, depois a gente mesmo se dissolve na vacuidade e a gente se transforma e surge como Tara Branca. I mean, here we just follow what's in the sadhana, no need to change. Also, Lama Ganshin said, don't touch, okay? Just do it, yeah? Então, a pergunta da Glaucia é se aqui nesse ponto aqui a gente faz o Pagyu Keku ou não. Não, a gente deve fazer exatamente o que está na sadhana. Lama Ganshin foi bem explícito, categórico, diz assim, não mudem nada, não mexam em nada. Okay, if you like some other sadhanas, we have slightly different arrangement, but everything's perfect, okay? We just need to practice it, yeah? Okay? É claro que tem outras sadhanas com diferentes organizações, mas essa daqui é assim e basta praticar. Okay, so in front of us is white Tara. Okay, we just did this actually. Okay, there's the field of merit, yeah, dissolves, and the main Buddha, who's inseparable from our Guru, dissolves into us, yeah, okay? Okay, so now everything's going to dissolve into emptiness, yeah? Okay, this is why it says Om Sobhawa Shuddha Sawa Dhamma Sobhawa Shuddhoham, yeah? Okay? Então, como nós já falamos, né, o campo de mérito se dissolve em Tara Branca, inseparável do Guru. Tara Branca vem e nos abençoa no nosso chakra frontal e se coloca no nosso coração e se manifesta no nosso coração, e
e a partir daí a gente vai se dissolver totalmente, né? A nossa aparência ordinária se dissolve totalmente na vacuidade, no espaço absoluto. E aí vem esse mantra Om Shobhava Shuddha Sarva Dharma Shobhava Shuddha Hum. Okay, so Om is Om, no? Svabhava means self-nature. Shuddha means empty. Sarva means everything. And Dharma means phenomena. So it's all phenomena are empty of intrinsic existence, and I am also empty of intrinsic existence, is what we're saying, yeah? Okay? Or intrinsic existence, it means self-nature. It means that if we look, you cannot find a true, solid nature, okay? Então, aqui, explicando esse mantra, Sobhawa significa a natureza do self, a natureza do eu. Shuddha significa puro. Vacuidade. Vacuidade. Vacuidade, Shuddha. Yeah. Shuddha significa vacuidade, vazio de existência intrínseca. Sarva Dharma, todos os fenômenos. E, novamente, Shobhava Shuddha Ham. Ham se refere a mim, né? E eu também sou. Então, todos os fenômenos são de natureza vazia e eu também sou de natureza vazia. Okay, so for this to work, we have to understand a bit about emptiness, okay? So we're trying bit by bit, you know? So, like, for example, I don't know, yesterday I was reading this nice explanation from Kashi Gelson. He was saying, imagine you're in your room, no? And you have, like, I don't know, like, oil lamp or something, yeah? Anyway, and you have a lamp on your table, let's say, yeah? And in your room, there's a broom, let's say. Maybe you're sitting in the kitchen or something, I don't know. And instead of, like, seeing a shadow of a broom, you think, there's a scorpion, you know? But, you know, it's actually happened to me, actually. I was somewhere recently and I saw something and I thought it was a scorpion. I was like, it's a scorpion, yeah, but it was actually not a scorpion, yeah. But anyway, so he says our mind is always all the time we're doing like that. We're imputing on things that are not there or what's there, okay? Yeah? Nobody's saying that things are not dependent arising, they're not processes, they are, yeah. But on top of that, we impute many fantasy things that's not there, yeah? Then we get all confused and we get upset and we suffer, no? Yeah? So this is the point we need to understand, that we're all the time like imagining things that's not there, you know? Yeah. Also, all the examples they give, each one has happened to me, you know? Like the snake in the grass. Yes, I've been in Albagnano and there's this rope and I think, yeah, it's a snake. It's not a snake, yeah? So these are actually good examples, yeah? Yeah, because also especially as you get older, you know? Then you say, oh, it's true, you know, all the time I'm imputing, especially if you have to wear glasses. Then you think, oh, no, I'm wrong again, you know. I see something, I think it's true, and it's not true, you know. So, anyway, so. Yeah. Yeah, anyway, White Tara, no, she has, I was reading in the commentary of Trijang Rinpoche that she has this third eye, you know, which is like the wisdom eye. But some people say this wisdom eye has no eyelashes. So I'm thinking, oh, this is like Rinpoche, no? Like Lama Genshin. Yeah. He had no eyelashes, yeah? So it's like Lama Genshin eye here, you know, looking, you know, the middle view, you know, yeah? Então, explicando um pouco, Lama Kalan estava lendo ontem um comentário, e nesse texto estava falando, imagina se você está no teu quarto, né, e tem uma luz lá, tem uma lâmpada, e tem uma vassoura também lá em algum canto do teu quarto, e de repente você olha para a sombra e você vê um escorpião, a sombra como sendo, e você confunde a sombra com o escorpião. Então, o que ela está dizendo, a gente está o tempo inteiro rotulando, imputando fantasias sobre os fenômenos em geral, sempre. A gente está sempre imputando alguma coisa nossa sobre os fenômenos. Na verdade, não é um escorpião, é só a sombra da vassoura, né? E aí, em cima, junto com essas imputações, com esse rótulos que nós vamos dando, que são fantasiosos, né? A gente fica chateado, fica triste, fica com raiva e todas essas emoções aflitivas que vão surgindo no nosso dia a dia o tempo todo, né? Então, a gente fica imaginando um monte de coisas sobre os fenômenos que, na verdade, não existem, que não estão lá,
né? É a história clássica de você olhar uma corda e achar que é uma cobra, né? Na verdade, é só uma cobra, não é porque você é só uma corda, não é porque você achou que é uma cobra, né? Então, e quando a gente, né, acaba ficando mais velho, está precisando usar óculos, você não enxerga direito, aí você acha que é uma coisa, e aí depois, na verdade, você põe óculos e não é nada daquilo que você estava achando, então aí fica mais fácil de entender. Isso é só uma figura de linguagem, enfim. Mas, então, o ponto desse mantra, na medida que a gente entende mais e vai aprendendo e vai se familiarizando com o assunto da interdependência da vacuidade, ele vai fazendo mais sentido e a gente vai trabalhando isso. Okay, so whatever we understand about this subject, yeah? Even if it's just thinking about nature and how everything's connected, at this point we should think about it, yeah? Okay? Sorry, can you say again? Whatever we understand about emptiness of phenomena and how things are connected, yeah, how things are dependent arising, at this point we should stop and think about it a little bit, yeah, before we say Om Sobhava Shuddha Sawa Dhamma Sobhava Shuddhoham, yeah? Okay? Então, o que cada um de nós entender, né, ou sentir sobre justamente o vazio de existência inerente dos fenômenos, né, é nesse ponto que a gente deve parar e contemplar isso, e meditar um pouco sobre o que a gente entende e ter essa percepção. Actually, this book is very beautiful because Kyabje Trijang Rinpoche has collected, like, it says there's like 9 lineages of the practice of White Tara, yeah? And he's collected like kind of the greatest points of each one and put in this book, yeah? So he gives many like interesting commentaries, you know? Like you were saying that, so, like for example in our heart, no, we just did in the initiation, there's this wheel, no? And then there's the Tara mantra, White Tara mantra, and the Sanskrit vowel and consonants, and Om Ye Dhamma Hetu, right? Yeah. So we were saying in some traditions, you're not allowed to write. Here it says Sobhava, yeah. Actually, it's Sva. Sva means self, yeah. Okay. Sva means self nature, yeah. Okay. Yeah. Svabhava. Sva. Here we say Soha, yeah. Sva. Yeah, but Sva means self. a Yeah? self. So they're saying he was saying in some traditions you're not allowed to put this in your heart because it's already so in your heart already. You want to get it out, you know, like shuddhi soha, you know, yeah, like Rinpoche, like far, you know, yeah. Yeah, so you write the Tara mantra but without sva, yeah, because we don't want any more self than we've got already, yeah. 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 It's interesting, very interesting all these things. Então, esse livro, esse comentário que Lama Caroline está lendo, é um comentário escrito por Trijang Rinpoche, e existem 9 linhagens da prática de Tara, e com muitos comentários, e Trijang Rinpoche pega vários pontos importantes dessas 9 linhagens e dos comentários. Make back into one, no? Like main points. No? E pega os pontos principais, né, e coloca nesse livro, e junta isso tudo nesse livro. Então, um dos comentários, por exemplo, né, quando a gente fala Soha, o Swa, em sânscrito, significa o eu, né, o self. Então, é dito que na prática de Tara a gente já está querendo superar, né, e transcender o self, então o eu, o ego. Então a gente não coloca na prática de Tara o Soha, por exemplo. However, Lama Ganshni was the opposite. It was like we're singing no ego, no, wasn't he? Yeah, maybe he was teasing us, you know. You know, he's the ego-friendly song. Ego-friendly. With this like Jewish melody. I'm not very good at singing. What is it? The one with Ego, friendly. Maybe Babel's here. Ego. Do you remember the tune? Yeah. This one. Então, o Lama Ganchen, ele era... Nice, beautiful, no? And this Rinpoche said, this melody we can use he asked permission to the ladies who made this melody, and they said we could use it for our singing, yeah? Okay? Yeah. Então, essa melodia é uma melodia muito linda, é uma melodia que foi composta usada por uma ativista social, política e também cantora israelense. E Lama Ganchen pediu especialmente, quando ele escutou essa canção, né, se ele podia usar a melodia
né? Não a canção em si, mas a melodia. E ela disse que sim, claro. E ela até teve em Albanhano fazendo uma apresentação, né? E aí ele colocou a letra que ele colocou era ego, né? E no final falava ser amigo do ego, ego-friendly. A gente ser ego-friendly. Then ego cut, yeah? Ego cut. Ego-friendly, finally ego cut, yeah? Ego cut seria cortar o ego, né? But anyway, all these beautiful commentaries of our great masters of our lineage, each one is very beautiful. Each advice is interesting, you know? And it's like, I don't know, it's like adjusting the mind, finally one day where it's like, Rinpoche used to call it like wisdom key, you know? Finally we get the point through many adjustments, yeah? So wish all the good advice of the great masters of our lineage, I don't know, Kyabje Pabonka Rinpoche, Trijan Rinpoche, Noto Dhamma Bhadra, the Panchen Lamas, you know, many other great Lamas, our Ganshin Rinpoche, we should accept and use, no? Yeah? Então, né, como esse comentário, por exemplo, comentário que é apanhado de muitas dessas 9 linhagens, dos pontos importantes, principais, e também tantos outros comentários de outros grandes mestres, como o Trijja Rinpoche, Pabonka Rinpoche, Ngucho Dhammabhada, do próprio Lama Gangchen, dos Panchen Lamas, né, e tantos outros, né, a gente lendo isso, a gente e praticando, tem uma hora que de repente dá um clique. O que Lama Gangchen chamava de chave de sabedoria. De repente você lê, e quando viu, você tem um entendimento lá, você tem um insight, né? Então é importante a gente estar em contato com esses textos, porque alguma hora vai te dar opa, entendi alguma coisa aqui. So then it says, okay, you think about emptiness, okay? The emptiness of your aggregates, your elements, and so on, yeah? So Heart Sutra is very useful for this, actually, to think about it, yeah? Lama Gangchen used to suggest towards the end of his life was saying a lot that we need to do more Heart Sutra, yeah? It's useful, you know? You can say in Portuguese, you know, no need foreign language, just think about it, okay? Então, quando a gente está falando, né, ainda continuando com esse mantra, né, uma das coisas que a gente deve contemplar, né, quando depois da repetição desse mantra, é no vazio, né, da existência inerente, por exemplo, dos agregados, né? E uma das coisas que Rinpoche falou já no final da sua vida, né, ele deu o conselho de que a gente tinha que repetir mais o Sutra do Coração, que pode ser na nossa própria língua, né, se não quiser repetir em tibetano. Okay, so here it says you should think about your aggregates. That means your body and mind, you know, yeah. And then it says they should dissipate into unobservable emptiness like clouds in the sky. Why we think that is because when we search for them, we can't find them, yeah? So it's kind of like we use our visual part of our mind to get to the point of, the intellectual part, okay, yeah? So it's like, no, I can't find my eye, disappear, yeah? It's like, they always say it's like when a rainbow disappears, when you watch a rainbow, yeah, and it goes like more subtle and then disappears, yeah. So you just imagine it all, you just disappear, like. So that's why I always say, like, like switching off a TV, you know, yeah. It looks like the self is so, here am I, I'm really here, I'm absolutely here. There's no doubt I'm here, but when I look for me, I can't find me. It's like, oh, yeah. So it's like then we imagine like a hologram, you dissolve into space, yeah. And from that space of understanding that what we've imputed is not true, can come a new, better version of us, yeah, okay? That's more actually in touch with reality, yeah? Because actually we understand now we're imputing something, yeah? Before we didn't understand that I'm making this up, yeah? Now I understand, okay, I'm going to impute a better version of me than I did before, yeah? And it's like understanding, self-generation also is understanding how our mind works, yeah? And then it's like, okay, now I'm in control of like how I wish to see myself, yeah? Not just like imputing any kind of weird thing based on ignorance, which is what we do normally, Então, quando a gente está falando, né, dos agregados, os agregados de corpo e de mente, né, eles de fato não existem como a gente acha que eles existem, né? E quando a gente está visualizando
essa autogeração, e antes da autogeração, justamente, a se dissolver nesse infinito vazio luminoso, né? Tudo se dissipa, né? O nosso corpo, a nossa mente se dissipam como nuvens no céu, né? Você vai procurar uma nuvem, ela não está de fato lá, porque ela está o tempo inteiro se movendo, se dissipando, formando, né? Então a gente usa, né, o nosso poder visual para fazer essa analogia depois intelectual e de percepção dos fenômenos. E da mesma forma como um arco-íris, né? Se você ficar observando o arco-íris, ele também aos pouquinhos vai completamente se dissipando. Quando se viu, ele já não está mais lá, né? Então, ou uma TV, você está assistindo TV, está lá a TV, estão as imagens, você desliga, vai tudo, some tudo, né? Então, a gente tem essa sensação de um self, de um ego, né, que está presente, que se manifesta, que diz eu, meu, mas se a gente for de fato procurar, a gente não consegue encontrar. E quando a gente faz esse exercício, né, essa técnica de se dissolver completamente no espaço absoluto, onde que está o ego? Cadê ele, né? Então é esse holograma que tá no espaço, né? E está completamente se dissolvendo. Então, uma vez que a gente está nesse, né, contempla isso a partir dessa ótica, a gente vê que a gente apenas estava imputando, né, sobre, ou rotulando sobre o nosso corpo, a nossa mente, aquilo que a gente, né, a visão que a gente tem de nós mesmos, né? Então, na verdade, é como se a gente na verdade está inventando alguma coisa que a gente inventa da nossa mente, né? E quando a gente passa por esse processo e surge, né, autogerado como Tara, essa é, na verdade, uma versão melhorada de mim mesmo, que é uma versão pura, né, de mim mesmo. Então, ok. Okay, I'll give you an example of imputation. We're talking about rainbows, yeah? Okay. So, in ancient Tibet, when people looked at a rainbow, the rainbows had 5 colors, yeah? Yeah. They could see 5 colors, like the 5 elements, like the 5 dakinis, and they used to look at them in those 5 colors. But now, because of the influence of Western science, when Tibetan people look at rainbows, they've now got 7 colors, yeah? Yeah, it's amazing now, because you think, it's nothing to do with me, it's all scientific, but, you know, you only see what you want to see, what you're conditioned to see, you know, it's amazing. Yeah? There's so many examples of this, you know. Então, falando em imputação, né, como a nossa mente enxerga os fenômenos, durante séculos, os tibetanos enxergavam no arco-íris 5 cores, né? E depois que eles entraram em contato com o Ocidente, e o Ocidente mostrou para eles que, né, existem 7 cores no arco-íris, eles começaram a enxergar as 7 cores. Né? Então, a gente enxerga o que a nossa mente imputa sobre os fenômenos. No, anyway, so many examples, yeah. This is not something theoretical. This is our actual experience, you know, or non-experience. Yeah, we only see what we've conditioned ourselves to see. When we impute all kinds of weird and wrong things. Yeah, that's why this central idea of Buddhism, that we need to see things correctly, is so important. Yeah. Então a gente enxerga, né, a nossa capacidade de ver, daquilo que a gente se relaciona com o mundo, aquilo que a gente tem capacidade e pode enxergar, né? E justamente a proposta do budismo é justamente a gente ampliar essa nossa visão. You say to amplify our vision, Well, to see things clearly, correctly. clearly, enxergar os fenômenos de forma correta, clara. I mean, this has happened to me really quite often in my life, actually. I've been walking down places for years and then suddenly seen something I never noticed before, you know? You know, like in Milan, huge gateways that I never noticed. Like, ooh. And stuff like that. Because this is what our mind does and we don't realize, you know? Yeah? All the time, no? Ela já aconteceu muito isso com ela, de repente está andando na rua, enxerga alguma coisa que ela nunca tinha visto. Uma vez em Milão, ela estava andando e de repente ela vê um arco enorme, né, muito antigo, e diz assim, mas ela nunca tinha visto esse arco. Eu já tinha passado lá centenas de vezes. Então, a nossa mente, de verdade, ela enxerga só o que
né, o que Okay, quer. and this is not just me, yeah, by the way. You're doing the same thing, Nós, yeah? não é só ela. Vocês também estão fazendo isso. Anyway, so we need to think about this, yeah? Okay, so now, what time do we need to conclude this evening? Qual é o nosso horário? 6? 6:30, yeah? Okay, so the next bit, self-generation as White Tara, we're going to read this in Portuguese, yeah? Okay, yes, I know, generally we like some kind of blessing from the Tibetan, but we also need to, it's okay in Portuguese as well, you know? Yeah, okay? So we're going to read this together, okay? Just like we did in the initiation, okay? But now each one of us, we can try, you know? Now I really want to be White Tara, yeah? So just what I did in the initiation, I'm going to do it again, yeah? Okay? Então agora a gente vai ler em voz alta, todo mundo junto, em português, a visualização da autogeração como Tara Branca, e é exatamente como a gente acabou de passar pela iniciação, né? Nós vamos ler agora e vamos procurar fazer isso. Okay, so first, the merit field dissolves into light, and my guru dissolves through my third eye, and I am blessed, yeah? Okay? Então, em primeiro lugar, o campo de mérito se dissolve em luz no meu guru vem até o meu chakra, o meu terceiro olho, no meu terceiro olho é absorvido e se coloca no meu coração e eu sou abençoado. On Sobawa Shuddha Sawa Dhamma Sobawa Shuddha. All phenomena lack true existence, and so do I. Todos os fenômenos são vazios de existência inerente e eu também. Ok, autogeneração como Tara Branca. Da esfera da vacuidade surge um lótus branco. Em cima desse lótus está um disco de lua, sobre o qual está minha mente na forma de uma sílaba branca tam. A sílaba tam se transforma em uma flor de utpala de cor azul. Essa flor se transforma e eu surjo como Tara Branca, a nobre que concede vida longa. Tenho um rosto e 2 braços. Minha mão direita faz o mudra de concede realizações e minha mão esquerda segura o caule de uma flor de utpala branca. Sou dotada de 7 olhos e minhas costas repousam sobre um disco de lua branco. Possuo aspecto de todas as qualidades de uma jovem. Nos meus chakras da coroa, da garganta, são as 3 sílabas, elas emanam luzes, convidando todos os seres de sabedoria e as divindades que concedem a iniciação. Os seres de sabedoria se dissolvem em mim. Nos tornamos inseparáveis e as divindades me concedem a iniciação. Como resultado, Lama me traz de cor vermelha, surge no topo da minha cabeça. Ele tem uma face e 2 braços, e suas mãos no mundo da concentração seguram um vaso dourado cheio de néctar de longa vida. Ele está adornado com vestes de seda, joias e está sentado na posição baixa. Okay, so now, actually it said at the beginning, if you want to accomplish long life, you need to do so by self-generating yourself as White Tara. So we need to train in this, okay? What it means is normally we see ourselves, I'm like this, I'm like that, in a completely different way, no? Now we need to, again and again, think, okay, I'm imputing a fake reality on top of my, appropriated aggregates, the aggregates I got from my parents, yeah? On this I'm making a fantasy figure, which is not good for me. Okay, now ciao, yeah, now I want to try something else. Now I want to arise as White Tara, yeah? Então é dito logo no começo do comentário, é dito que para a gente realmente alcançar, né, as bênçãos de Tara, de longa vida, a gente deve então treinar, né, na autogeração. Então, quando no nosso estado comum, ordinário, a gente faz uma imputação, né, cada um tem a sua própria imputação de si mesmo. Nesse momento, essa imputação se dissolve totalmente na vacuidade, essa imputação ela não está mais aí, e a gente se visualiza aí, né, numa versão pura, que é Tara Branca. Okay, so we think about emptiness as much as we're able to, yeah? E a gente tenta
pensar em vacuidade o máximo que a gente tem capacidade. So our ordinary idea of ourself is like switch off the TV channel. Just goodbye. Yeah, goodbye. Normal me. E essa a visão da comum, né, ordinária de nós mesmos é completamente desligada, é como desligar uma televisão. Okay, it's melted into space, no? So then, where you are sitting, no, from emptiness appears a white lotus, yeah? Okay, beautiful white lotus, yeah? E então desse espaço vazio, luminoso, surge um lótus branco. Okay, so here in Brazil we have many beautiful lotuses, so it's easy for you to have this feeling of lotuses because you actually have loads of them around, which other people don't, yeah? Okay. Então aqui no Brasil nós temos lótus e lótus brancos, então essa sensação de um lótus branco é possível, é mais fácil para nós porque a gente conhece a flor. Okay, so we know that actually lotus grows in something horrible, yeah? And then it grows up and pops out on top of the water, and it's really beautiful, yeah? So this is showing our nature, that inside all the dirty nature of our mind, we have something beautiful, a Buddha nature, that can pop out if we do the right things, no? Então a gente sabe que um lótus nasce no lodo, né? No meio do lodo, e então ele nasce de uma coisa muito suja, mundana, e cresce e é completamente puro. Então é como a gente surge como tara branca a partir da nossa natureza impura. And the seed of our Buddha nature is buried within all this, yeah? Or the mess of our life, you know, deep in our mind, yeah? E dentro de toda essa nossa imputação incorreta, na verdade, a semente, nossa semente de iluminação, nossa semente de Buda, de natureza búdica, já está com a gente. You know, but not just us. Every single person in the world has got that seed of enlightenment, even like apparently horrible people. So this we need to bear in mind, you know? Yeah. Like, I don't know, like the moment, like number one horrible person in the world is Vladimir Putin, right? Yeah, okay? Yeah. So, okay, he also has Buddha nature. Everybody from the San Francisco of Assisi to Mother Teresa to anybody, Vladimir Putin, each one has that potential of enlightenment, yeah? Obviously, some people more manifest than others, yeah? Okay? Importante a gente ter consciência de que todos os seres, né, têm a natureza búdica, né? Seja todos, mesmo as pessoas mais horrorosas, por exemplo, né, a gente pode dar o exemplo do Putin, então até ele tem a natureza búdica, então é importante a gente sempre ter isso em mente e sempre ter essa consciência de que todos os seres, né, e cada ser tem como sua natureza a natureza búdica pura. Okay, so this white flower symbolizes what in Tibetan we call Nyepa Jungwa, which means definitely emerging. I'm definitely getting out of here, yeah? I'm definitely getting out of my personal samsara. I'm bored with me. I'm fed up with my endless drama, you know? Always unhappy, making casino, you know? I'm getting out of here, yeah? I'm going to emerge into a better life, yeah? Okay? Wrongly translated as renunciation. Not the same word, no? Yeah? Yeah? This is complete different meaning, actually, isn't it? Yeah? Like, it's like, ciao, you know? Going to something nice, you know? Not like, oh, it's opposite meaning, actually, isn't it, somehow, you know? Yeah, that's why Rinpoche, Lama Ganchen always said, what we need to renounce is the bad things. You know, we're going towards the positive. Renounce suffering, right? Yeah. Então, a flor de lótus branca, né, ela representa aqui o que se chama de emergir definitivo, né? Esse emergir definitivo, de fato, é sair totalmente do nosso ciclo de sofrimento, né, da nossa visão limitada de nós mesmos, desse drama infinito no qual a gente se coloca e vive, né, e a gente vai sai desse drama, né, e para uma vida muito melhor, né? O que se chama também de renúncia, né? A gente está, na verdade, renunciando ao quê? As coisas ruins, como o Rinpoche dizia, a gente está renunciando ao sofrimento. Então essa é emergir definitivo, em vez da palavra renúncia, falar realmente qual é, né, dentro do significado mais correto, emergir definitivo, é realmente dizer tchau
tchau para esse drama, para toda essa confusão que a gente faz na nossa vida e realmente se identificar com a nossa pureza de Buda. Okay, actually, in the commentary of Trijang Rinpoche, doesn't talk about this part because probably it's everybody knows, you know. But in the commentary of Aku Shero Gyatso, he talks about the meaning of the symbolism of the generating yourself as Tara. Yeah? Trijang Rinpoche especificamente não fala In this commentary. Yeah? Nesse comentário sobre a simbologia, né, dessa autogeração, mas num outro texto que Lama Karla entende, Aku Rinpoche, ele está falando justamente dessa simbologia que a gente está falando agora. Yeah, actually, if you understand English, this is such a beautiful book. Actually, you know? If you're interested in White Tara, you get this. No, this book, this commentary. It's called Healing Nectar of Immortality, White Tara Healing and Longevity Practice and Commentary. Yeah? So beautiful, yeah? É um comentário, ele chama Healing Nectar of Immortality, ou seja, néctares de cura da imortalidade. Em inglês, está em inglês. Okay, so for example, Aku Sherab Gyatso, yeah? He says from Pa comes Padma, comes lotus. So in Tantra, why we do this is to show that the mind is imputing things, like I was saying, yeah? So all the time our mind on what's there, you know, what's on the dependently arising process, okay? That's not truly, not permanent, no? We impute on top, yeah? A truly existing whatever, yeah? Okay, that's how our mind works, yeah? But in Tantra, that's why we say from, like in self-healing, you know, Pam le Pema, yeah? From Pam, yeah, Pam, Pa with emptiness, with zero, yeah, comes lotus, yeah. From Tam, yeah, Ta with emptiness, first letter of Tara, comes Tara, yeah. So it's showing how we learn the name of things and then we impute those things on top of, you know, the basis it's called, yeah. Obviously, it's better if the basis has some correspondence with the actual thing, otherwise life's very confusing, no? If I impute Tara on a singing bowl, it's not right, yeah? Is it, yeah? So, you know, you have to have what's called a correct basis of imputation, yeah? For these things to function, yeah? Okay? Yeah? So on top of this flower, that's changing moment by moment, yeah? Okay? Actually, you know, I impute flower, yeah? Okay? Yeah? Yeah. So showing how our mind works, okay? E Lama Karla então está explicando justamente da base de imputação, que, por exemplo, na nossa prática de autocura, a gente fala aqui do PAM, né, da sílaba PAM, surge um lótus, né? Então a gente imputa sobre o PAM essa característica de poder gerar um lótus, né? E é o que nossa mente faz, é o que nós fazemos o tempo inteiro, durante toda a nossa vida, em cima de tudo. Nós estamos o tempo inteiro, né, jogando um rótulo, uma imputação de um significado e de uma função sobre tudo que acontece, todos os objetos, animados e inanimados. E, no caso de Tara, sobre a sílaba Tam, né, que é a base de imputação do surgimento da própria Tara, né? Então, nós temos o nome e a imputação do nome. Então, o que Trijang Rinpoche está explicando, Lama Karla está explicando a importância da gente ter uma base correta, né, para, por exemplo, surgir como Tara, porque ela poderia estar imputado que do singing bowl aí, né, It's not very convincing, is it? Surge Tara, mas não é que convence muito, né, de que esse sino redondo, esse negócio redondo aí vai surgir Tara. Então, tem a base de imputação que faz com que a nossa mente se relacione com um objeto, que no caso aí é uma manifestação, é Tara. Anyway, so appears from Pa comes Padma, the lotus, which symbolizes we need to get out of samsara, yeah? We need to break out, yeah? Então, do PAM surge um lótus e isso significa o símbolo disso, que é o emergir definitivo que a gente deve então conseguir sair do samsara. Then it says from A, yeah, which is either silver or conch colored, you know, like a conchylea, yeah.
appears a full moon disk. Yeah, okay, yeah. So this symbol, it's like a full moon, free of defilement. Yeah, okay. So this represents the mind of bodhicitta. Yeah, this and the tam represents the two bodhicittas: conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta. Yeah. In Buddhism is the sound of emptiness, In Christians, they have the Alpha and the Omega, the beginning and the end. So for us, Buddhists, we have is the beginning and the end of everything. Because everything arises from emptiness and everything goes back in. Or it could be also the clear light, actually, yeah. So many, many sadhanas we do like is, like Prajnaparamita, no? If you don't want to do the Heart Sutra, you say Where's the Yeah, exactly. Yeah, is it there? Where is it? Yeah. Oh, you can also do it like that if you want. Yeah. Anyway. Então, do A, né? O A tem a cor prateada, ou a cor de uma concha, né? E do A surge então um disco de lua cheia, e que representa esse disco de lua cheia, representa a mente de bodhicitta, assim como o tam, né? Então a gente fala que o tam representa is representing emptiness, right? Yeah, and from that comes the moon. The moon. Yeah. And tam. Then from tam, tam is actually our own mind, like the deep, pure nature of our own mind. Yeah, então, which is tam empty, which is empty, yeah? representa a natureza mais profunda da nossa mente, que é vazia. Okay, so we Galupas, we say that our Buddha nature, this represents that things are empty, yeah? Okay. Yeah, that's our potential for change, because if we were not empty, if we were fixed, we couldn't change. That's the idea, yeah? Okay, technical pause. Anyway, I think this is nice actually to spend more time on the detail of the commentary, so then we can so many beautiful things. Then we meditate, it's more like, let's say, tasty, Yeah. É importante a gente, aos pouquinhos, né, e entrando nesses detalhes do comentário, e lendo aos poucos, vendo esse comentário, porque conforme a gente tem, né, esses elementos, né, mais, vamos dizer, mais interessante, mais saboroso vai ser a nossa prática. Okay, so it says that tam is this on the front of our sadhana, by the way. If you've never seen a tam before, here, yeah. Essa é a sílaba tam. Okay, it's a T, a ta, and then there's a long A, so it's a ta, and this basically is a zero, an M, tam, yeah, okay? A parte central é o ta, a parte inferior é um A, curto, e em cima, representando esse som meio nasalado, que seria um M, né, que não é bem um M. Sometimes you visualize just like a circle above the T, yeah? Okay. De uma maneira simplificada, a gente visualiza, em vez dessa meia-lua e esse último coisinho aqui, né, a gente visualiza só um círculo. Okay, if for you that's too difficult, you can visualize a T with a circle above it. The circle is like a zero, yeah, okay, yeah? Why? Because zero comes from shunya, which means empty, yeah? Okay. Então, se essa sílaba não fizer muito sentido para você, então você pode visualizar a própria letra T ocidental com uma bolinha, né, em cima, né, como um zero. Zero significa aí, no caso, representando justamente o vazio de existência inerente. What it means is, if you look for it, you can't find it, and everything actually has a zero above it. You, me, a tree,
Buddha, Então, everything has this zero. Everything is empty of intrinsic existence. esse zero, né, ele representa o vazio de existência inerente de todos os fenômenos, quer dizer, cada um de nós, tudo que a gente, né, tem na nossa frente e se relaciona, tudo é vazio de existência inerente. Então, doesn't mean it doesn't exist, but it doesn't exist the way we think it does. não é que não existe, mas não existe da maneira como a gente acha que existe. Okay, so they say that if you like, you can visualize a T with a circle. But me personally, I never personally like to do that. I don't think so difficult, you know. Okay, just like anything you can imagine if you try, no. I mean, people can imagine much more complicated things than that, no. Yeah, isn't it? Yeah, we know. Yeah, so no, really, you spend in a half hour, you could do it. It's not difficult, yeah. Então, não é que é tão, ela mesma não acha legal, ela não quer, ela não visualiza um T, mas ela visualiza. Otherwise it would look like an ankh. Actually, that's not actually bad, is it? Like, you know, the ankh, which is the Egyptian symbol of life. Would be actually not too bad, actually, in this case, yeah. Da âncora, né? Yeah. The you know, like the Egyptian thing, you know, that they wear for long life, yeah. Okay. No, it's called an ankh in English, yeah. Anyway, but if possible, try and do like this. But if you really can't, just visualize like some white light. Anyway, the point is, this is our subtle mind. It's empty. Okay, it's nature of bodhicitta. Also, our guru's blessing is there, you know. And we have to think that's me. Yeah, and you might think that doesn't look like me. Well, we have to change how we see ourselves. Yeah, okay. Importante é visualizar que não, isso representa, na verdade, né, o vazio da existência inerente da gente mesmo, né, que tem todas as bênçãos do Guru e que essa natureza vazia de existência inerente, essa é a minha própria natureza. É isso que é importante da gente se conectar. Okay, then. Actually, it says many, many beautiful things here. We have to stop at 6:30 maximum, but I'm going to read you a few more because then actually we're on a good place for tomorrow, yeah? Okay. Tá, vamos ler só mais um pouquinho e a gente termina por hoje. Yeah. Tomorrow morning, we're going to try and meditate, like spend little time trying to imagine ourselves, yeah? As White Tara, doing what we call scanning meditation. That means I'm White Tara, can't see anything, no problem, visualize one eye or one hand or something, you know? Like a scanner, you know, or a 3D printer. You have to go up and down till the image forms in your mind, yeah? Okay? Amanhã de manhã a gente vai fazer como uma meditação de scanner, né? Então é como escaneando o teu corpo como Tara Branca, né? Começando a visualizar os pés, enfim, todo o corpo, subindo, descendo, até você conseguir, né? Se possível, se visualizar totalmente como Tara Branca. Actually, it's amazing. Now, if you say visualize a Porsche, we can easily visualize a Porsche. No, it's true, no? Visualize a what? A Porsche. Porsche. Yeah, I saw here on the corner the Porsche dealer, okay, with a security guard, sitting outside guarding the Porsche. Yeah? So you can do immediately visualize a Porsche, easy, no? So just habit, yeah. So no difficulty to visualize White Tara. Just need to be interested, like we are in Porsche cars, yeah. Okay, yeah. Fica muito fácil, né? Se você fechar os olhos e quiser visualizar uma Porsche, você visualiza na hora um carro Porsche. Aqui na esquina tem uma revendedora, né? Então basta fechar o olho e você já visualiza uma Porsche. Então isso, na verdade, é só uma questão de familiarização, né? Então, fechar o olho e se visualizar como Tara Branca também é uma questão de você se visualizar e também ter interesse, né? Like the sixth Dalai Lama make many famous songs, no? We used to have many of these, you know, in Italy, no? One man, no, one Italian man offered this book that he translated from Tibetan to Italian to Rinpoche, no? So we have this book of the poems of the sixth Dalai Lama. So one of them is, if I could, when I visualize my guru's face, nothing happens, yeah, but when I visualize the face of my lover, instantaneously I see very clearly. That's one, yeah. Mm-hmm. And another one is if I'd, what is it, yeah? If I'd put as much energy into getting enlightened as I had thinking about my lover, I would be immediately enlightened, yeah. I mean, that's rough translation, but basically this is two of his famous songs, yeah, okay? Tá falando das canções do sexto Dalai Lama, que é um Dalai Lama que nunca foi entronado e fugiu das obrigações de Dalai Lama,
e ele It was the Mahasiddha Dalai Lama. ele era um Mahasiddha, e ele dessas canções fala, um desses poemas fala que se eu, como é que é? When I try and visualize the face of my guru, quando eu tento visualizar a face do meu guru, eu não vejo nada. Mas quando eu tento, como é? When I think about the face of my lover, instantly e quando eu penso no rosto da minha amada, eu vejo ela imediatamente. E um dos outros poemas que ele fala é se eu gostasse, né, se eu fosse tão interessado na meditação e na prática, assim como eu sou, e tenho interesse nas mulheres, eu já estaria iluminado. So it's just a question of habit, okay? If we're interested, we can do it, yeah? É uma questão de hábito e interesse, né? Se a gente tiver interesse, a gente pode fazer. Okay, and in case you don't feel interested enough, come back next week and we're doing Kurukuli, so you can make yourself more interested in getting enlightened, yeah? Okay, então, se você ainda não está com bastante interesse e motivado, semana que vem venham fazer Kurukuli, porque Kurukuli te engancha para o Dharma. Yeah, okay, yeah, that's what it's for. Okay, anyway. So, anyway, so from the Tam, yeah, lights go, it says like the rays of the rising sun can dispel darkness, and like a lotus can suddenly bloom, light rays radiate to the 10 directions and reach every holy being, yeah, okay? Like the sun dispels darkness, like então, da mesma the forma, dawn sun. Então, falando agora da sílaba Tam, que está espalhando luz em todas as direções, como como o sol que dissipa a escuridão. And like a lotus that can suddenly blossom, that's true. We see flowers going like that. Como um lótus que consegue que abre, né, de repente. Then lights go to every Buddha in the universe, yeah? A luz raios de luz vão em todas as direções, em todos os Budas das 10 direções. And make incredible offerings to all the Buddhas, accumulating huge amount of positive energy. Yeah? Fazem incríveis oferendas a todos os Budas e uma quantidade incrível de méritos é acumulada. Okay, then the lights absorb back into the Tam, and then many together with lights, many taras go out, yeah? And those who need to be tamed. The word for disciple, by the way, spiritual practitioner, means the one who needs to be tamed, like us, no? Yeah? Mm-hmm. So those who need to be tamed, tara is taming their mind, putting in the right direction. And so therefore, those people's suffering is dispelled and they reach the state of tara, yeah? Okay, so one is making offerings to all the holy beings, getting positive energy, and the other is like imagining we can actually do something for others, like so all the people who are deluded, their minds get better, all the ones who are harming the environment, they understand this is a really bad idea and stop doing it, and so on, yeah? So everybody's mind change and go in the spiritual direction, in the right direction, yeah? Então, essas luzes tanto vão com oferendas a todos os Budas, assim como também, uma vez são reabsorvidas, e elas saem novamente, e em todas as direções, em todos os espaços, e a mente de todos os seres é domada, né? Domada, ou seja, a definição de um discípulo, de um praticante. Doja means the one. Doja. The one whose mind needs to be transformed. O doja é aquele que precisa transformar sua mente, que somos nós, os discípulos. Então, dessa forma, o sofrimento de todos os seres é completamente eliminado, todas as delusões, os obscurecimentos mentais das pessoas são purificados, aquelas pessoas que pensam em fazer mal para o meio ambiente também mudam de ideias, enfim, todos vão numa direção positiva e de paz. Okay, so it says in the commentary here, it says you shouldn't think the Buddhas are up and sentient beings are down. The lights go in all directions, and in all directions there's Buddhas, and in all directions there's sentient beings, yeah? So it's not like this thing of like good, bad, you know? It's just like, yeah. Então, a gente não deve visualizar que os Budas estão lá em cima e os seres comuns, os seres sencientes estão aqui embaixo, como se tivesse uma divisão daqueles que são bons e daqueles que são ruins, mas nas 10 direções você tem Budas e seres sencientes igual.
And it says all the light comes back in one instant. You appear as white Tara, like that, yeah? But really, yeah? Toda essa luz que foi nas 10 direções, toda essa luz que fez oferendas, ela volta e é absorvida em você. Em um instante você se torna Tara branca. So, in ancient times, of course, okay, they had like art and things, but not like we do these days, yeah? So in the sadhanas, it's always making a description because people needed it, because it wasn't sure that they had a beautiful statue and painting and all these things, or on their phone or computer, like we're now easy for us, no? So you can just look at an image of Tara and identify, I think that's me, and then also, you know, visualize it if you don't want to say all the words. But it's good to know what each part means. So tomorrow we will continue explaining why Tara's hand is like that, why she's holding 3 lotus, and so on, yeah? Okay? Yeah? Okay. Então, em tempos antigos não existiam imagens de Tara como nós temos hoje, essa facilidade. Well, they had, but not so É, easily available. não tão fácil, né? Quer dizer, tinha, mas não se imprimia aí para todo mundo, não tinha tudo, enfim, as pessoas não tinham esse acesso que nós temos hoje. Então, por isso que as descrições, né, das divindades, ou como Tara branca, são assim até bastante minuciosas. No nosso caso, a gente pode pegar uma imagem, olhar para a imagem e dizer, né, na verdade, essa imagem sou eu. Ou seja, procurar se espelhar nessa imagem. E amanhã nós vamos começar a ver também os detalhes, as mãos, qual a posição das mãos, os implementos que estão sendo segurados, etc. Actually, okay, there's 7 eyes, yeah? Why this very unusual, no? Somebody having eyes in their feet and eyes in their hands, you know? Maybe it's like those people with synesthesia, you know, like with multi-senses, yeah? But anyway, what this means is this is what we call the 7 wisdoms, okay? So, okay, so the best explanation I saw about the 7 wisdoms, one was in the commentary of Lama Yeshe, yeah, on the Manjusri, yeah, and the other was on the commentary from Geshe Kelsang called Heart Jewel, yeah. So if anybody has either of those books, please bring them tomorrow, and then we'll have a very good explanation of the 7 wisdoms, yeah. Which one of Geshe Kelsang? Heart Jewel, yeah. Heart Jewel. The orange one, yeah, okay, yeah. So please, if you have, bring it, and then it's explained super well, these 7 wisdoms, yeah? Because I was looking and I was trying to find a nice explanation. But I know in those 2 places there's a nice one, but I don't have it with me, yeah? Hachu is the one he explained the Heart Sutra, right? No. Gandala Gamer and World Peace Protector, yeah? Okay. Sorry, yeah. Okay, so if, in case anybody has, please bring a copy tomorrow. Okay? Então, to facilitate our discussion of the 7 wisdoms, yeah? Então, né, Tara branca tem 7 olhos, e esses 7 olhos, bom, tem um significado que, né, pessoas extremamente sensíveis, sensitivas. No, this is a joke, you know, I'm saying maybe it's those people, you know, who have like isso é só uma brincadeira. Yeah. It's called synesthesia, where you can be like Buddha Shakyamuni had that, yeah, by the way, that you could like all your senses become multifunctional, yeah. Então, por exemplo, falando nisso, Buda Shakyamuni, né, num estado de Buda, os teus sentidos, os 5 sentidos viram multifuncionais, né? E o significado dos 7 olhos são as 7 sabedorias. Então, this is a real thing, by the way. Some people have it, yeah. It's not just Buddha Shakyamuni. Some people have this, yeah. Então, não é apenas Buda Shakyamuni, tem pessoas que têm essa capacidade, não é, de ter os órgãos do sentido multifuncionais. Então, no livro de Geshe Kelsang, Heart Jewel, que em português eu não lembro o nome, Joia Coração, né, fala sobre as 7 sabedorias. E também num livro de Lama Yeshe, The commentary on Manjusri, of Lama Yeshe, yeah? No comentário de Manjusri de Lama Yeshe, né, também está falando isso. Então, quem tiver esse Joia Coração, que é provavelmente mais comum ter, né, traga amanhã, porque aí a gente vai ver as 7 sabedorias nesse livro. Okay. So anyway, please, as much as possible, try and imagine yourself as White Tara. Also, if you're a man, try and visualize yourself as White Tara, yeah? Why? Because we need long life energy, yeah? And this will help us to get it, yeah? Então, procurem o máximo possível se visualizar como Tara branca, mesmo os homens, visualizem-se como Tara branca. E por que a gente... por que é importante fazer isso? Porque a gente tem que, né, incrementar a nossa vida, a nossa energia vital. I mean, we don't... It's in personal... You know, they say outwardly...
act normally, behave normally, inwardly have the Mahayana thought, and secretly you do your tantric practice. That means you don't need like your man, you don't turn up tomorrow with like a handbag or something. It's not, unless you want to, but it's not part of the practice, okay? Yeah. Então, na verdade, você é dito, né? Externamente haja como normal, né? Internamente tenha a tua motivação de bodhicitta e secretamente né? Your tantric thoughts, yeah? tenha seus pensamentos tântricos, haja como a divindade, né? Então, mas isso não significa que amanhã você precisa vir aqui vestido de tara branca ou vestida de tara branca. I mean, these are profound archetypes, yeah, okay, of the mind, okay? It's private, yeah? Yeah? Então, esses arquétipos são particulares, são individuais, né? Anyway, so let's dedicate for, we did something very beautiful today. Let's dedicate for Mother Earth, especially Brazil, Mother Earth, to have a long life, yeah, okay? And all the beings within it, yeah? Okay? May our Sangha have a long life, our projects have a long life, May we continue together for a super long time, and leave something positive for this world, okay? Yeah? Então, vamos encerrando, nós vamos dedicar para a longa vida da Mãe Terra, e principalmente aqui no Brasil, dedicar para toda a Sangha, para todos os projetos, dedicar para que a gente deixe, né, e ofereça alguma coisa positiva para esse mundo. Actually, also this lunchtime I was speaking with Lama Michelle, and he also said, please, I dedicate all of you have long life, our Sangha in Brazil, you have long healthy life, you can practice, everything we want to do is successful, yeah? Ela hoje no almoço estava conversando com o Lama Michelle, e ele então... Now I remembered that he said this, E aí ela lembra que então ele falou, né, dedicando especialmente para a Sangha, que a Sangha tenha longa vida, que as nossas práticas e todos os nossos projetos, né, os nossos centros de Dharma também tenham longa vida. Because it's okay dedicating for the Guru's long life, but the Guru needs the Sangha long life as well, no? Dedicando não apenas, dedicando para a longa vida do Guru, e o Guru precisa da longa vida da Sangha. So anyway, okay, so let's dedicate, okay? And also you can dedicate for your parents, your family, who needs long life energy. E podemos nesse momento também dedicar para as nossas famílias, nossos pais e amigos, enfim, para tudo que a gente quiser. So let's look in our sadhana for the dedications, yeah? Okay. Okay, page 26, yeah? 26, no? 26, yeah? Okay. Página 26. Dumichi we sema tomana dei mula yishin koloku sewa tone chi da pelchon de chi merisi du topa. Si cominciano a apparecere sinais di morte prematura, posso io con la clara visione di Yishin Kolo derrotar il Signore della morte rapidamente ottenere. Then what do we have? Janju Sem Jorin Poshe Magye Pana Ge Gyuchi Ge Panyam Me Baya Gone Gontu Pelwasho. Posso appreciamente di illuminazione che ainda non nasceu crescer. Posso aquela que nasceu non si degenera crescer. Gewadi nyuduta jesundro mahadrugyune drowa chikyamalupa dei salahagopasho. Por esse mérito, tendo atingido rapidamente o estado de nobilitare,
Okay, when we talk about the city of immortality, it's not like Count Dracula, okay? Quando a gente está falando em City da imortalidade, nós não estamos falando de Conde Drácula. Okay, it's like, actually, it means like that we can realize the profound, clear light nature of the mind, yeah? Aqui, quando a gente fala em City da imortalidade, está se falando em realizar a verdadeira, a natureza clara da mente. And with that mind, with that blissful mind, meditate on emptiness, yeah? That is the cause for the city of immortality, you know? E essa mente de pleno êxtase, com essa mente de pleno êxtase, meditar sobre a vacuidade. Esse é o City da imortalidade. Because there's a profound part of our mind that survived death, okay? Yeah, but now we're like asleep and we don't recognize. So we need to wake up and be in touch with that. Then you have immortality, no? If you can recognize what's happening life to life, no? Então, a nossa mente é obscurecida e, então, por exemplo, a gente vai dormir e quando a gente dorme a gente perde o contato e fica praticamente inconsciente. Então, essa realização é justamente para a gente estar em contato, né, com a natureza da nossa própria mente e também poder entender o que acontece, né, de vida em vida. If we understand the clear light of bliss, okay, meditating in emptiness, then that subtle part of the mind that goes from life to life, you know, that's like immortality, no? Yeah. Isn't it? Yeah. Yeah. Like, you know, the high lamas, that's why they're kind of like immortal. It's not physically, no, because that's not possible, you know. Então, o que é essa imortalidade? Essa imortalidade é a própria natureza da clara luz de êxtase, que é a natureza da nossa mente. Então, quando a gente fala dos grandes lamas, não é que eles são imortais fisicamente, mas a mente deles já... The profound part of the mind is awakened, no? A parte mais profunda da mente, ela desperta, né? E tem esse nível de consciência. Okay, more of this interesting subject tomorrow, yeah? How to become immortal, come back tomorrow. Para quem quiser saber como se tornar... Para quem quiser se tornar imortal, pode vir amanhã. Yeah. And if it doesn't work, come back and tell me about it. E se não funcionar, vem aqui, pode falar com ela. E não é a Academia Brasileira de Letras. Okay, anyway, so see you tomorrow. What time do we start tomorrow? 10? 10, okay. Also, 10? Okay, tomorrow we try and do the practice and little meditation. Nice, no, actually. Enjoy together, actually, this holiday, you know. Then we really got something worthwhile in these 3 days, you know. Because then gradually all these points we can remember, take some note, and then so useful, no? So, because this practice is always going with us, actually, so useful, no? Then if we really know all these, how do you say, like talkies, no? Useful, no? Yeah? Claro. We can meditate better, yeah? Então amanhã nós vamos fazer prática juntos, meditar juntos, vamos continuar no comentário, né? E como ela disse, esses toques que o comentário dá nos ajuda a estar mais familiarizados com a prática, entender ela melhor e fazer uma prática melhor. Ok, obrigada, até amanhã. Obrigado, Lama. Super obrigado, boa noite. Obrigada, Daniel, Monge Daniel, a todos. Gracias, obrigada. Possam as atividades iluminadas ser plenamente manifestadas nas 10 direções, possa a luz dos ensinamentos de Lama capa dissipar continuamente o véu da escuridão que cobre os seres dos 3 reinos. Obrigada, até amanhã. Sim.